Bem-vindos a mais um episódio do EcoTalk, um talk show que traz as maiores inovações do mundo do Arch Decor, tecnologia, construção civil, serviços e marketing. Se você gosta desse assunto, eu tenho certeza que você vai gostar de outros episódios que já temos aqui no canal. Então aproveita, já se inscreve e curte esse vídeo. Quando pensamos em construção civil, nem sempre unimos a tecnologia. Mas o especialista de hoje uniu esses dois universos para fazer otimização de obras, evitando desperdício, gastos desnecessários e até dores de cabeça. E o outro parceiro desse episódio, ele é especialista em aquecimento de banho, mas também de piscina. Traz uma maneira inovadora de aquecimento, que pode trazer economia e ainda assim manter a água quente. Se você se interessa nesses assuntos, continue aqui para você se inspirar no seu próximo projeto. Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso EcoTalk. Aqui, não sei se você conhece o Ecomall, é um espaço colaborativo onde a gente faz uma curadoria das principais empresas do ramo do Arch Decor e a gente tem um espaço onde essas empresas apresentam as suas soluções, seus produtos e os seus serviços. E esse programa aqui é justamente para a gente trazer essas empresas, para você conhecer um pouquinho do que elas fazem, como elas atuam no mercado. E hoje a gente trouxe duas grandes empresas que vão estar aqui com a gente, que é a Ática Piscinas e Banhos, que atua há 36 anos no mercado, oferecendo soluções em piscinas, banho, com foco em conforto, eficiência e evolução tecnológica, e a Obratec, que é uma empresa de engenharia estrutural com mais de 5 mil projetos executados, especializada em eficiência, segurança e construção sem desperdício. E eu queria começar falando com você, Lúcio. Muito prazer estar aqui com a gente, viu? Prazer. Muito obrigado pela sua presença e comece falando pra gente um pouquinho do que a Obratec faz, como surgiu a ideia. Olha, assim que eu estava me formando, eu já trabalhava na área da construção civil, junto com meu pai, que também era engenheiro civil. E no final da faculdade já decidi que eu vou montar um escritório. Assim que eu abri o escritório, qualquer um que passasse na rua, eu já laçava, seria um cliente ali. E naturalmente eu comecei a fazer projetos complementares, né, que é estrutura hidráulica e elétrica, para um colega de trabalho que eu já conhecia bastante gente ali no mercado. Comecei a fazer para outra e eu falei, eu vou só fazer projetos complementares, porque existe outros tipos de trabalho na engenharia, até mesmo você tocar uma obra. E me especializei só em fazer a obra. Para quem não sabe o que é um projeto complementar... É isso que eu ia perguntar, o que é um projeto complementar? Isso. Como o próprio nome diz, são os complementos, né? O arquiteto faz o design desse imóvel e você vai desenhar todas as colunas, vigas, também toda a instalação elétrica e toda a instalação hidráulica. Isso traz bastante economia, né, para o cliente, porque o eletricista vai pedir o fio, você tem a quantidade exata que vai usar do fio azul, do fio amarelo, do fio verde. Então é uma loucura, né, a quantidade de materiais envolvida na construção de um imóvel. Sim, sim. Inclusive o Everson aqui, ele comentou que vocês já tiveram vários projetos juntos, né? Sim. Everson, fala pra gente um pouquinho do que você faz. Bom, primeiro agradeço o convite. A nossa empresa é uma empresa familiar, estamos há 36 anos no mercado. Então hoje a gente trabalha no ramo de piscinas, né? Onde a gente trabalha com a venda e assessoria para a construção de piscina, né? No caso, alvenaria, vinil, né? Também trabalhamos na parte da orientação da parte hidráulica da piscina, onde também o Lúcio também geralmente tem essa parte que complementar da hidráulica da piscina, da casa. A gente também ajuda nessa parte também. Alguma alteração ou não, a gente sempre está fiel ao projeto, né? Então a gente sempre está acompanhando e orientando os clientes dentro das normas, né? Porque a piscina hoje existe normas para ser instalada, normas de segurança, né? Então a gente sempre se preocupa com isso, né?
essa parte de piscina, a gente também fazemos também a parte de aquecimento de banho, aquecimento de duchas, né? Que é a parte de duchas e torneiras da casa também. Ah, vocês fazem essa parte. Boiler, aquecimento solar. Exatamente, o solar, a gente trabalha com a parte boiler, placa, trabalhamos com aquecimento a gás, que o aquecimento a gás pode ser tanto o aquecimento principal da casa, ou como um apoio também para o boiler, então a gente faz essa parte também dentro da empresa, né? E o aquecimento da piscina também, a gente também trabalha com essa parte, então, ou seja, solar, trocador de calor, né? O próprio gás, que geralmente usa para uma spa, o aquecimento elétrico, mas normalmente se usa hoje mais o solar e o trocador de calor para a piscina. Legal. E quando você vai desenvolver o seu trabalho, por exemplo, o que pode te prejudicar se não tiver um projeto bem desenvolvido? O que te prejudica e como foi que você, né, vocês já desenvolveram projetos juntos, qual foi a solução que você teve quando você tem um projeto bem estruturado? Olha, quando a gente vem um projeto, o que eu procuro analisar se estão dentro, principalmente a hidráulica está posicionada dentro da norma. Ou seja, dimensionamento de tubulação. Né? Se não tiver de acordo, a gente vai ter que corrigir isso para poder não dar problema nos equipamentos, numa bomba. Entendeu? A parte estrutural a gente nem dá muito palpite. Por quê? Porque isso já cabe ao engenheiro. Sim. Né? Então o projeto já vem, então segue por ali. Mas se não tiver de acordo a parte da hidráulica, aí nós conversamos e pedimos para corrigir, para deixar tudo de acordo isso daí. Legal. Lúcio, você falou que tem diversos tipos de projetos, né? Inclusive você já desenvolveu mais de 5 mil projetos. Sim. Quais são os projetos que vocês desenvolvem? Você falaram hidráulica, elétrica, quando a gente vai olhar para... Porque assim, às vezes o cara que está construindo agora, né? Claro que ele tem auxílio, arquiteto de engenharia, mas ele não sabe tudo que está por trás, né? Então ele acha que assim, vou pegar o arquiteto, jogar para alguém construir e vambora. Não, esse cara já vai tocar obra e pau na máquina. Mas quais são os projetos que estão envolvidos dentro de uma construção, assim? Exatamente, é uma excelente pergunta, porque já teve clientes que ligaram no meu escritório, ó, quero construir uma casa. E ele não, geralmente um advogado ou um empresário, ele não tem ideia da quantidade de itens envolvidos ali, né? Então, na Obratec a gente faz projetos de fundações, né? Então, tem alguns tipos de fundação que você pode utilizar. Não vou me percorrer muito nesse assunto, que senão ele fica muito extenso. Estrutura de concreto armado, que são pilares e vigas, né? Alvenaria estrutural, que são aqueles prédios construídos em bloco. Sim. Estrutura metálica e também estrutura protendida, que a gente faz lajes de grandes vãos e vigas de grandes vãos, utilizando o recurso da proteção, que é um cabo de aço que vai ali dentro de uma viga ou dentro de uma laje, uma coisa moderna que traz bastante desempenho para a arquitetura, né, para os projetos. Antigamente só com estrutura metálica a gente conseguiria fazer grandes vãos, né? Sim. Geralmente era o recurso que a gente utilizava, né? Que era Agora o que tinha. eu estou já utilizando a proteção para fazer grandes vãos aí, 10 metros, 12 metros. Cara, muito legal. E a Obratec, ela vai até onde? Então você me dá os projetos, eu me viro, você acompanha, até onde é o trabalho de vocês dentro de uma construção? Então, a gente faz os projetos complementares, entrega isso para o cliente, uma construtora ou um cliente final, e toda vez que o cliente precisa de uma visita técnica, ele solicita e nós vamos lá na obra fazer um acompanhamento ou uma reunião online, né? Todo o acompanhamento que for necessário aí para construção dessa edificação. Legal. E Everson, falando aí da parte de banho também, né? Cara, que tipo de tecnologia que a galera tem utilizado hoje? Você comentou até sobre energia solar, mas geralmente a galera traz isso só para o aquecimento. Como é que a galera tem utilizado hoje em dia para essa parte de banho? Olha, hoje nós vendemos, o que se mais utiliza é o solar banho, que seja o boiler com as placas. Sim. Tá? Então, ou seja, o boiler é armazenamento de água quente, que é a caixa de água quente, com as placas. E é possível, né, que no solar que você tenha um banho em conforto, um banho de hotel, que a gente sempre fala. Então, entrega para o cliente, né, aquele banho igual de hotel. De hotel 5 estrelas. Muito legal. Um banho com pressão, que é tudo pressurizado a rede, com pressurizadores com tecnologia hoje, que existe com variador de frequência, né? Então, ou seja, esse conjunto todo faz com que o cliente tenha esse conforto. Nada melhor do que um banho, né? Isso daí.
Tem algumas outras tecnologias complementares, que nem um controlador hoje, que é tudo você controla na tela do celular, seja para você um acionamento de um apoio, que nem o dia de hoje, que está sem sol nem nada, não tem como funcionar. Então você tem um apoio, seja um apoio a gás, seja um apoio elétrico. Então aí, automaticamente você consegue fazer esse controle, né, para poder fazer o acionamento, para que também não deixe de faltar água quente pro banho depois, né, mais tarde isso daí. Legal. E a gente falando sobre banho, eu sei que o melhor momento às vezes é na construção, mas putz, eu já construí de outra forma, já tem outro tipo, eu consigo ainda ter esse tipo de tecnologia? Se tiver a infra pronta, o que é a infra pronta? Tubulação de água quente. Ah, tubulação de água quente. Tá? Uhum. Se tiver, como já tem vários casos, a gente está instalado depois obra, pronto, funciona perfeitamente. Porque se não tiver tubulação de água quente, porque lá em cima, no boiler, a água chega na casa de 55, 60 graus tranquilamente. Então, se a tubulação não tiver própria para isso, não vai aguentar, né, Lúcio? Não tem como colocar. Se não tiver o PPR, se não tiver o CPVC para aguentar água quente, não vai. Se tiver preparado, dá para fazer tranquilo isso daí. Legal. E Lúcio, deixa eu te perguntar. A pessoa que vem aqui no Ecomall, no nosso espaço, e ele quer ver os produtos, enfim, quer tocar, então isso que é legal desse espaço aqui. Porque o cara vem, ele consegue visualizar na casa dele todos os projetos, enfim, todos os produtos que a gente tem aqui. Mas o que a gente enxerga de produto seu aqui quando o cara vem e fala, putz, o que você fez aqui? Olha, eu fiz aqui a estrutura metálica executada pelo Lucas, da Estruturas do Vale, querido amigo, um abraço para ele. Essa estrutura maravilhosa, eu também... É um grande parceiro, na verdade, né? Quando ele precisa de projetos, ele conta comigo, e quando eu faço algum projeto metálico também, mando para ele. E esse prédio aqui também, quando ele foi reformar, eu também fiz uma visita aqui e também tinha uma coluna aqui, transversal nesse meio, antes de ser o Ecomall. Isso bem antes. Eu também fiz essa modificação nessa edificação já. Legal, cara, muito legal. Bom, nesse momento a gente tem um momento diferente agora, que é um quadro aqui do nosso talk show, que é o Trocas Inteligentes. Então, roda a vinheta. Bom, gente, esse é um quadro que a gente traz aqui alguns produtos pra gente falar qual que é a dificuldade que o cliente pode ter. E me fala assim, chuveiro elétrico. Quais dificuldades eu posso ter tendo somente um chuveiro elétrico em casa? Fala pra mim. Bom, consumo alto de energia. Ah, isso é um ponto importante, entendeu? né? Que hoje o maior, assim, consumo de energia numa casa é o chuveiro elétrico. Sério? 40% da sua energia, da sua conta de energia é o chuveiro Então elétrico. meu pai tinha razão. Quando eu era criança, ele falava, ó, banho rápido aí. 40%. Sim. Então, se a sua conta é R$100, R$40, você pode ter certeza que o chuveiro elétrico é o responsável por isso, tá? Ele é hoje o sistema mais barato que você tem para você tomar um banho, né? Porém, é o que você paga mais caro no final. Então, a médio e longo prazo, na verdade, ele é o mais caro. É o mais caro. E é a solução que a gente traz de solar de banho aqui. O solar de banho. Ele, o que ele faz? Ele é um custo maior, um investimento maior, porém, além de você ter um banho muito melhor, muito mais confortável, como eu falei, um banho de hotel, né? Você investe, porém, o teu payback, dentro de 3 anos e meio, 4 anos aí, retorna o investimento que você faz só nessa economia de energia que você tem. Caramba, cara. Então você paga com a própria economia de energia, se você for pensar assim. Exatamente. Com certeza. Exatamente. E a própria instalação também, né? Um chuveiro tem 7.500 watts de potência. Então o fio que você liga o chuveiro é um fio parrudo. Isso vai pesar na energia da casa, que vai chegar lá no poste e vai ter que ter uma bitola maior de entrada de energia, por exemplo. Entendeu? Então, vale muito a pena investir no solar de banho, entendeu? Pela economia de energia, sustentabilidade e conforto. Nossa, excelente. Cara, excelente, muito bom. Tô pensando já em trocar o chuveiro da minha casa, hein? Pra ter um banho de hotel todos os dias pra relaxar. E me fala um pouquinho aqui, Lúcio. Quais são os malefícios do cara que faz uma construção convencional, assim, né? Não mapeou todos os projetos, ele foi sozinho. Me fala aí, quais problemas que ele pode ter? Ele vai começar a construir um imóvel ali e fez uma planta de prefeitura e chamou um pedreiro para construir, por exemplo, não fez os projetos. Primeiro, ele não tem o dimensionamento das vigas, dos pilares, da laje e da fundação da casa. Então, ele pode estar construindo uma obra barata, por exemplo, mas
pode estar fazendo uma fundação a menos. Isso vai trazer trincas, fissuras na casa, né? Então, ou ele pode fazer uma coluna ou uma viga com mais aço do que seria necessário se tivesse sido executado um projeto. Então, ele pode tanto construir da forma errada e ter prejuízo ou dor de cabeça na obra pós-construção, ou pode gastar a mais. Outro desperdício é o quebra-quebra, né? Que a pessoa vai fazer, não é bem assim, o planejamento não é correto, então você puxar pontos de elétrica sem ter um projeto, até mesmo projeto de interiores, né? Onde você vai ter um móvel ali, por exemplo, que vai ter a televisão. Então tem que ter o ponto de TV, ponto de internet, vários pontos de tomada, que ali ele vai ter uma série de aparelhos, DVD e outros. Então você tem que fazer uma construção racionalizada, comprar o material exato para fazer sua obra. Então tem que ter uma construção sem desperdício. Quando você falou para mim, até surgiu uma pergunta que é interessante a galera que está assistindo agora, que está construindo, saber. Você atende qual nível de casa? É todas as casas que precisam de projeto? Você faz projeto para todo tipo de cliente ou não? A casa a partir de tantos metros quadrados, é médio padrão, alto padrão? Olha, geralmente os projetos que chegam no meu escritório são casas em condomínio. Né? Casas em condomínio, projetos de construtoras prediais, e aí tem todo o tamanho de prédio. Prédio de 15 pavimentos, prédio de 4 pavimentos. Atualmente eu faço muitos prédios em Ubatuba também. Legal. Tenho várias construtoras que são meus clientes no escritório. Então, casas, prédios, também indústria, só que indústria o projeto não, a quantidade de clientes é menor, né? Não é exatamente o meu nicho. Então, seriam casas em condomínio e prédios de construtoras. Legal. Então assim, se for construir, por favor, construa do jeito certo. Para não ter quebra-quebra, para não ter desperdício, para você ter um imóvel que valorize depois. Gente, muito obrigado pelo papo de hoje, foi sensacional, espero que você que está assistindo tenha aprendido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vai lá na rede social do Ecomol, já segue o nosso Instagram também. Lúcio, como é que a gente encontra você nas redes sociais, a galera que quer desenvolver um projeto com você? Pode procurar no Instagram, Obratec Projetos, obratec.projetos, e também Smart Lajes e Proteção. Eu também tenho a empresa que executa a proteção e também nós vendemos lajes também. Legal. E Everson, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Pode encontrar também no nosso Instagram da empresa, né? @Atica Piscinas e Banho. Tá? Você também consegue encontrar a gente lá, que precisar ter uma disposição também. Muito obrigado. E muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo episódio.